Olá, que Deus te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza? e nós estamos aqui para mais um culto da família. E você é o nosso convidado. E também a sua família, seus parentes, seus vizinhos, né? Todas as pessoas que quiserem estar se conectando conosco. E sejam muito bem-vindos. Exatamente. Antes de começarmos o culto da família, gostaria de mostrar para vocês o novo desafio que nós já temos aqui. Já tem 2 meses, nós estamos aqui com a Rádio Vineyard, uma rádio 24 horas no ar, por internet, louvores 24 horas. E você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado a orar, você é o nosso convidado a escutar, você é o nosso convidado a divulgar e a participar. Entrar aí na rádio, ver todas as possibilidades da rádio, opinar, dar o seu pitaco aí, pedir música e vamos em frente, né? Sugerir a programação da rádio, que em breve a gente vai estar entrando com uma programação aí ao vivo. Então, em nome de Jesus, a gente só está se arrumando para que isso aconteça em nome de Jesus. Aí você faz parte desse ministério. Essa rádio não é uma rádio que é nossa, não é da Nilza e minha, é uma rádio do Senhor, é o ministério do Senhor. Não existe um ministério meu ou da Nilza, existe o ministério do Senhor. Então, todo o ministério é do Senhor e nós fazemos a obra para o Senhor. Então, entra aí e participe com a gente em nome de Jesus. Bom, essa semana nós tivemos aí um tempo de oração, foi um tempo bom, né? Nós estamos aquecendo as turbinas para que a gente possa ter esse tempo todas as semanas, né? Então, em nome de Jesus, que Deus esteja aí abrindo portas e dando oportunidade para que a gente possa realmente estar participando também em oração. A gente vive nos tempos bastante difíceis, né? A gente até comentava agora, antes de começar a gravação. A gravação é uma grande bênção, que você pode ouvir a hora que você quer, você pode rever quantas vezes você quer, mas na gravação a gente não pode, por exemplo, orar junto, a gente não pode compartilhar junto, a gente não pode cantar louvores ao Senhor. Então eu convido você a vir online, porque o online é mais punk, é mais tranquilo, é mais igreja, mais corpo, né? Para que você possa estar participando com a gente também, né? Em nome de Jesus. E como eu estava falando, no offline a gente conversava lá, como nos 4 cantos do mundo está pipocando um monte de situação, um monte de catástrofes e caos, e catástrofes naturais e catástrofes provocadas pelo homem, né? A gente vive nos tempos difíceis, as coisas parecem se acumularem sobre nós, né? E eu já falei aqui algumas vezes e falo de novo que parece que o dia com 24 horas já não está nos atendendo, a gente está precisando mais que 24 horas. O dia tem que ser um dia de 48 horas para conseguir atender tudo aquilo que a gente precisa. Então, tá um negócio meio complicado. E as coisas parecem que vão se avolumando, e parece que a gente não consegue sair desse ciclo vicioso. Muitas vezes nós não sabemos enfrentar as coisas, as situações, não sabemos enfrentar aquilo que tem aparecido na nossa vida, né? Nós não sabemos enfrentar, então é difícil, mas não se desespere. Fica calma, tem crise aí, não é? Porque o Senhor tem uma palavra para nós hoje. E essa palavra é uma palavra muito interessante. Aliás, todas as palavras do Senhor são interessantes, mas essa palavra é em especial para nos ensinar. Uma palavra que vem nos ensinar a viver as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Então, nós já falamos aqui do nosso culto, já falamos da nossa rádio, né? Não falamos, né? Mas tem a nossa comunidade virtual aí, que a gente passou batido, mas tem a nossa comunidade virtual que você pode
estar se conectando, orando, divulgando e participando com a gente, né? Mas a palavra que o Senhor tem para nós hoje é uma palavra sobre vencendo as aflições. Todos nós temos aflições, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade. Agora, como que a gente pode vencer a cada uma delas? Então, eu pediria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra de Jesus, ela vem muito de encontro àquilo que a gente tem passado hoje. Jesus, ele diz que ele venceu o mundo. Essa palavra é uma palavra de conforto, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de força, é uma palavra de alento, porque não importa o que está acontecendo aí à tua volta, não importa o que está acontecendo fora, né? Jesus nos conforta, nos anima e nos anima a ter confiança nele. Porque ele venceu. Se ele venceu, ele diz que obras iguais e maiores você e eu faríamos que ele. Então, ele nos conforta. Ele nos dá um exemplo para que a gente possa vencer o mundo. Ele venceu. Então, se ele venceu, eu venço e você também pode vencer. Por um acaso você já experimentou um sentimento de estar esgotado? Um sentimento de não ter forças? Eu estou só o pó da rabiola. Um sentimento de como se você estivesse sendo esmagado, prensado. Você já teve esse sentimento? Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Então, Davi e o povo se achavam com ele e ergueram a voz e clamaram, até não terem mais forças para chorar. Ou seja, a gente vê aqui Davi e seus soldados numa situação bastante interessante. Se você ler todo o capítulo 30 do livro de 2 Samuel, você vai ver que os amalequitas entraram em Ziglag e tomaram todos os despojos, ou seja, levaram esposa, filhos, levaram toda a comida, levaram tudo. Deixaram só o que não prestava. E porque Davi estava com os homens guerreando, e quando Davi chegou com os homens, ele viu aquilo. Onde estão as minhas esposas, os meus filhos, onde estão tudo? E ele e os seus soldados sentaram e choraram. A verdade, muitas vezes, quando nós nos deparamos por situações como essa, a gente tende a não ter uma atitude. Se você continuar lendo o capítulo 30, você vai ver que Davi teve uma atitude. Ele parou para chorar, sim, parou para chorar, para lamentar, mas ele teve atitude. E muitas vezes nós perdemos as atitudes quando alguma aflição, quando algumas situações chegam na nossa vida, nós perdemos a atitude. Ai, perdi o chão. Já ouviu isso? Pois é, muitas vezes a gente perde isso. Mas Davi, ele teve atitude. E nós temos que ter atitude independente da situação, independente da aflição que você está passando, independente da situação que você está passando, independente do tamanho que é o trem, você tem que ter uma atitude. E, na verdade, o que nós vamos ver hoje são 4 pontos para que você e eu saibamos vencer as aflições. São 4 pontos que o Senhor nos dá muito claro para que você e eu vençamos as aflições. O primeiro ponto é: você não deve entrar em pânico.
Pastor, mas como que eu não vou entrar em pânico? Pois é, você não pode entrar em pânico. A situação está aí, você não pode entrar em pânico. O pânico só atrapalha a tomada de decisão. O pânico, ele vem para quê? Para te paralisar, para impedir você de tomar uma atitude. O pânico faz com que, quando você toma uma atitude, você toma uma atitude errada. O pânico te leva a tomar atitudes indevidas, atitudes que você não tomaria em qualquer outra coisa, qualquer outra situação. O pânico tira realmente a tua capacidade, o teu raciocínio, ele tira de você. E aí ele impede você de viver. Então, quando você tiver uma situação, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos conscientizar que a vida vai continuar. Com essa situação ou não, ela vai continuar. Não importa qual seja a tua aflição, não importa qual a situação que você está passando hoje, que muitas vezes nos desespera, mas a gente não deve entrar em pânico. A gente deve ter muito claro que a vida continua. Então, na verdade, em vez de nós termos o pânico, a gente tem que parar. Fazer como Davi. Orar. Buscar na palavra aquilo que Deus tem para você naquela situação. Sem pânico. O que eu vou fazer? Calma o teu coração. O pânico, ele só vai fazer com que atitudes erradas possam piorar ainda mais a situação. Abra sua Bíblia em livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ou seja, Salomão já falava isso há centenas de anos atrás. Ele já falava isso. Nunca tome uma decisão em crise. Nunca tome uma decisão quando você está em pânico. Nunca tome uma decisão quando você está desestabilizado. Ou seja, não é bom proceder sem refletir. Eu tenho que refletir. Se eu não consigo raciocinar, então eu não tomo decisão nenhuma. Para tudo e vai orar. Vai buscar uma relação com Deus. Vai buscar a direção de Deus para a tua vida. Abre a Bíblia. Que Deus possa falar com você através da Bíblia. É isso que vai acontecer. Ou seja, o pânico não é uma boa decisão. O segundo ponto é que nós temos que aceitar o que você não pode mudar. Ou seja, tem situações que você não pode mais mudar. Não é? Então, a gente costuma dizer, né? Vou chorar o leite derramado. Não, já derramou, não adianta chorar, já derramou. Então, tem coisa que a gente não consegue mudar. Existem situações que são imutáveis, já aconteceu. Já aconteceu. Por exemplo, você está em alta velocidade e passa um farol vermelho e a polícia te para. Mas Deus não podia guardar. Você está fazendo coisa errada, você está em excesso de velocidade, você passa o farol vermelho, você quer que Deus guarde? Mas e se o policial não tivesse lá? Bom, se o policial não tivesse lá, não ia acontecer nada. Mas aí aconteceu. Aconteceu, não adianta você querer dar caixinha, não adianta você mentir, não adianta você fazer nada. Não, olha, eu estava em alta velocidade, eu passei o farol vermelho, tenho que sofrer as penas. Ou seja, tem coisa que eu não consigo mais mudar. Eu já passei o farol vermelho. O policial já me pegou. Não, pastor, mas se eu der uma caixinha para ele... Essa não é a saída. A saída é você obedecer a velocidade, obedecer o farol vermelho. Essa é a saída. Ou seja, coisas que a gente não pode mudar, porque já está feito. Já aconteceu. Ok. O que aconteceu ontem eu já não consigo mudar mais. O que aconteceu há 10 minutos atrás eu não consigo mudar mais. Minha avó dizia que a única coisa que não tem conserto é a palavra, porque depois que saiu, ela não volta mais.
Ou seja, eu não consigo mudar, já está feito. Não se pode fazer mais nada. Ou seja, o leite derramou. Pois é, o que se pode fazer agora é limpar. Passou o farol vermelho, vai, paga a multa e acabou. Pega os pontos na carteira lá e vai lembrar disso só o resto da sua vida. Agora, não, a gente não pode mudar nada, é verdade, a gente não pode mudar nada, mas nós temos que agir com sabedoria, né? Ponha o problema de lado e haja e tenha atitudes de sabedoria. Sabedoria que Deus dá, sabedoria que o Espírito Santo dá, sabedoria e discernimento que o Espírito Santo dá de graça para você e para mim. Sabedoria. Então, nós temos que agir com sabedoria. Nós temos que crer que Deus fez, faz e sempre fará o melhor. Nós temos que crer nisso. Se nós não cremos nisso, a nossa vida não vai para frente. A gente vai buscar sempre um culpado. Sempre o culpado é o outro, nunca é você e nunca será. Sempre vai ser o outro. O culpado é Deus, que não proveu, que não livrou, que não... Pois é, quando a gente tem a sabedoria do Senhor, quando a gente tem o discernimento, a gente começa a caminhar diferente. Então, o problema que já aconteceu, eu vou simplesmente aceitar que eu não posso fazer mais nada, já foi. Ok? Ok. Então, eu tenho que tomar cuidado para que ele não aconteça de novo. E a gente vai lá para... Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 19 e 20. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam um com os outros e entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então, Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois, veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Ou seja, se você ler todo o capítulo 12, você vai ver que Davi, ele estava passando por uma situação. O filho dele estava muito doente. E sabe quem é o filho dele? Aquela criança que nasceu da prostituição dele. E ele fez o quê? Ele usou de armas espirituais. Use as armas espirituais, explore todas as possibilidades. Foi o que Davi fez. O que ele fez? Jejum e oração. Por todo o tempo. Ok, e agora? O que eu faço? Enquanto havia possibilidade, Davi fez o quê? Jejuou e orou. E aí chegou a hora difícil. Davi sabia que Deus iria fazer o melhor, mas fez a sua parte. O que ele fez? Ele lutou. Ai, Deus vai fazer o melhor, eu vou ficar aqui na rede. Não, querido, não é assim, não. Deus vai fazer o melhor. Se você está com essa situação por ignorância, Deus vai fazer o melhor. Se você está nessa situação por imprudência, Deus vai fazer o melhor. Se você está nessa situação porque você é um sem vergonha, Deus vai fazer o melhor. E o melhor de Deus nem sempre é aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Ele vai suprir aquilo que a gente precisa, mas ele não vai fazer o impossível se a gente não precisa. Então, Davi lutou. Não importa qual seja a tua situação, não importa qual seja a tua luta, não importa o que está acontecendo em tua volta, mas lute com todas as forças, com todas as armas que Deus te deu. E quais são as armas? Jejum e oração. Santificação. Se você está santificado diante do altar do Senhor, filho, não importa o que vai acontecer, né? Você vai crer que Deus vai fazer a parte dele. E a parte de Deus é a parte de Deus, não é a minha parte. Enquanto eu tenho vida, eu tenho que lutar. Com força, com todas as minhas armas,
né, espirituais, sabendo que a minha luta não é contra sangue nem contra a carne, não é contra a gente, não é contra situações, mas é contra aquilo que o inferno se levanta. Muitas pessoas não gostam que se fala do inferno, mas o inferno está aí, filho. Ainda que alguns não acreditem, ele está aí. Então, o inferno ele se levanta. Para quê? Para que a gente caia, para que a gente se prostre. Não permita que o inferno faça isso na sua vida. Não permita que o inferno faça você e eu desistirmos das promessas que Deus tem para nós. Desistirmos de lutar. Tem um louvor muito lindo que a gente já cantou aqui no culto, que é: não desiste de lutar. Não desista. Ou seja, enquanto Deus te dá forças, lute. Foi o que Davi fez. E aí, se você ler todo o capítulo 12, você vai ver que estava todo mundo assim, cheio de dedos para falar para Davi que o filho tinha morrido. Se o cara ficou em jejum e oração todo esse tempo aí vai falar que o filho dele morreu, ele vai morrer junto. Não esqueça que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, a gente não pode deixar que as situações gerem em nós amargura. Temos que tomar cuidado com as amarguras. Ela pode nascer nesse momento. Nesses momentos que a gente tem de dificuldade. Momentos que nós temos de dificuldade, momentos que nós temos que fazer as coisas acontecerem. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Davi perde seu filho, mas não perde a sua relação com Deus. O que foi que ele fez quando disseram que o filho estava morto? Ele se levantou, ungiu, trocou de roupa, fez barba, cabelo, se perfumou, pôs desodorante e foi aonde? Ele estava de jejum, não esqueça. Foi comer, foi para a churrascaria. Não foi para a churrascaria, não. Davi foi para o templo adorar ao Senhor. E agradecer. Senhor, eu agradeço o tempo que eu tive com meu filho comigo. Sua relação com Deus não pode ser abalada pelas situações. A minha e a tua relação com Deus, elas não devem ser abaladas pelas situações que nós estamos passando. Muitas vezes, por situações que passamos, por aflições que estamos vivendo, a gente esquece de falar com Deus, a gente esquece de buscar a Deus, a gente esquece de servir a Deus. Mas Davi não teve problema. Ainda que perdeu o seu filho. Tem situações que a gente não consegue mudar. O que a gente faz? A gente aceita e vamos em frente. Nossa confiança está em Deus. A nossa intimidade tem que estar com Deus. É Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que está conosco nesses momentos, é Ele que vai dar sabedoria e discernimento para nós termos uma solução para cada uma dessas situações. Então, querido, em nome de Jesus, não permita que o inferno te trave. Aceite o que você não pode mudar. Já não dá para mudar mais? Não. Então, não permita que o inferno te trave. A vida continua. Você e eu estamos vivos. Não sei por quanto tempo, mas nós estamos vivos ainda. Então, enquanto nós estamos vivos, nós vamos lutar. E lutar com armas espirituais. E a gente comentava, né, no culto espanhol, que as armas, que as lutas no Antigo Testamento eram com armas, era matando gente. E no Novo Testamento, as nossas lutas são espirituais. Eu acho que, se você for comparar, eu acho que é até mais difícil a luta espiritual do que a luta física mesmo, né? Porque a física, ou você ganha ou você perde, não tem outra saída. A espiritual, não. Mas muitas vezes, o que ocorre é que você e eu damos mais importância para aquilo que o diabo faz ou para aquilo que o diabo pode fazer do que para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então, Deus tem muito para fazer na nossa vida. Nós temos milhares de promessas para cumprir na nossa vida.
E muitas vezes nós somos paralisados por alguma aflição, por alguma situaçãozinha que nós estamos passando. Ah, Betânia, não sei o que eu faço. Pois é, querido. De cara, né? Vai jejuar e orar. Jejum e oração é que nem canja de galinha, não faz mal. Você pode fazer quanto você quiser. Você pode orar quanto você quiser, que não faz mal. Ao contrário, só vai fazer bem. O terceiro ponto que o Senhor traz para nós hoje é: você não pode ter pena de si mesmo. A autocomiseração. Né? A autocomiseração. Ah, pobrezinho de mim. Ah, a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. Não, para com isso. Autocomiseração. O inferno quer te abalar. A autocomiseração, você querendo ter dó de você, ai, coitadinho de mim, é você permitir que o inferno te abale, que o inferno te paralise, que o inferno ele faça o que ele quer de você. Quando você está muito cansado, né? Quando você quer desistir, é isso que o inferno quer fazer com você. Ele quer fazer com que você desista. Ele quer fazer com que você ache que você... eu já fiz tudo o que eu podia. Não, você não fez tudo o que você podia, não, querido. Você não fez tudo o que você podia, não. Ainda tem mais para você fazer. Ou seja, ou nós cremos que esse Deus é o Deus da nossa fortaleza, ou a gente muda de Deus. O Senhor é a minha fortaleza. Então, eu não vou ficar chorando nos cantos. Esse negócio de autocomiseração é para pessoas que querem ser deprimidas, para pessoas que não têm um Deus que dá um conforto e um consolo como o nosso Deus. Ai, pastor, mas eu estou sem força. Você está sem força, querido? Então, busca no Senhor. Busca no Senhor, porque só o Senhor pode te dar força. Não é quem vai te dar força, não é uma igreja, não é uma religião. Não, quem vai te dar força é o Senhor. Ele vai te dar força. Então, busque a tua força no Senhor. Abra a tua Bíblia aí em Provérbios. Provérbios capítulo... Cadê? Provérbios, onde está? Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, Salomão já falava, já há muitos anos atrás, sobre a nossa fraqueza, sobre a nossa angústia, né? A nossa fortaleza é o Senhor. Nós temos que estar firmados nele. E é ele que vai dar a direção para nós. Nós temos que depender dele. Não importa a aflição ou a angústia que você está passando, não importa a dificuldade, não importa o teu problema, dependa do Senhor. Faça a sua parte. Davi orou, Davi jejuou, Davi fez a parte dele. Faz você a tua parte. Dependa desse Deus. Confiamos que Deus tem o controle de todas as coisas, verdade ou não? Ele tem o controle de todas as coisas. Ele pode fazer tudo? Pode. Ele vai fazer tudo? Se ele quiser, ele faz. Ele é Deus. Ou seja, nós não podemos nos sentirmos fracos nesse dia de angústia, nesse problema, nessa dificuldade. Estou sem forças, minhas forças foram exauridas. Querido, busca no Senhor a tua força. Dependa dele. Por exemplo, nós temos como exemplo a Jó, né? Então você pode abrir a tua Bíblia aí no livro de Jó. Opa, por que não está entrando aqui? Vamos ver aqui. Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios.
Ou seja, Jó para nós é um exemplo tremendo, é um exemplo maravilhoso, né? Ele perdeu tudo. Se você ler o capítulo 1 de Jó, você vai ver que Jó oferecia ofertas para os seus filhos, para as coisas que eles fizeram, fazem e iam fazer. E, de repente, ele perde tudo. Ele era muito rico, ele tinha filhos, ele tinha servos, ele tinha gado, ele tinha um monte de coisa. Mas ele perdeu tudo. Menos a mulher, né? Menos a mulher. A mulher não, né? Porque a mulher era um espinho na carne dele lá. A mulher era que ia ficar cutucando. Jó tinha, sabe o quê? Discernimento de espírito. Jó tinha discernimento do Espírito Santo na vida dele. Ele sabia que Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha isso na vida dele. E muitas vezes nós não temos isso. Jó conhecia Deus, conhecia o Deus que ele servia. Jó sabia que Deus podia fazer um milagre. Não sabia? Ele tinha convicção disso, que Deus podia fazer um milagre. Não? Mas ele cria. E muitas vezes nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que ter essa intimidade, nós temos que ter essa confiança. Nós temos que conhecer o Deus que servimos. Se é que nós servimos esse Deus, né? Se é que nós não estamos só passando por um processo de deslumbramento. Temos que conhecer o Deus que nós servimos, saber que nós vamos vencer as aflições, porque Ele está conosco. Não tenha na sua vida autocomiseração. Não queira que as pessoas dizem, ai, coitadinho. Não queira isso para a sua vida. Não precisa ser prepotente, arrogante, não precisa ser metido, mas creia que Deus está no controle de todas as coisas. Não pense que você é um coitadinho, porque não é. E o último e quarto ponto que eu queria deixar com vocês hoje é que Jesus é a nossa esperança. Nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter essa convicção de que Ele é a nossa esperança. Ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou para que você e eu tivéssemos esperança. Essa esperança tem que estar viva dentro de nós. E eu não posso permitir que, por qualquer situação que eu esteja passando, ou qualquer situação que o mundo está passando, eu esteja abatido. Não. Eu tenho esperança em Jesus, né? Em toda a nossa vida e todas as situações que nós vamos passar, Deus está conosco. Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Agora, Ele quer andar com a gente, mas muitas vezes nós não queremos andar com Ele, porque não nos convém. Abra sua Bíblia aí, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós temos que confiar, nós temos que esperar em Deus, temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas, quando está chovendo, o sol está lá em cima. O sol continua lá, ele continua brilhando. Ah, pastor, mas está chovendo. Pois é, está chovendo aqui, mas para cima, o sol continua lá. Nós temos que crer que esse Deus, que é o sol da justiça, ele está sobre a nossa vida. Não importa a tempestade que a gente está passando, não importa o barco que a gente esteja, se está afundando ou não.
Pois é, se está afundando, aleluia. Se Deus quer que eu me salve, aleluia. Eu vou buscar uma balsa, vou buscar um pedaço de pau, vou buscar alguma coisa para eu poder me salvar. Agora, se não quiser, aleluia, eu vou para a glória. É essa certeza que nós temos que ter. Jesus passa com cada um de nós na rota dos desesperados. Não importa qual seja o caminho que você está trilhando. Não importa o que está te desesperando. O que importa é que Jesus está com você. Jesus está em você. Ele quer estar em você, ele quer que você esteja com ele também. Ele passa, mesmo que seja para nos levar para a glória. Ele vai estar com a gente, mesmo que seja para ir para a glória. Mas ainda não é a hora. Calma, filho, eu não estou dizendo que é a hora. Somente Deus sabe a hora que você e eu vamos. Agora, não importa se vai ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, não importa. O que importa é que Ele está conosco em todo o tempo. Abra sua Bíblia aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Pela graça. Pela graça. O louvor que nós cantamos agora, que foi pela cruz, ele nos chamou. Sabe por que ele nos chamou? Pela graça. Pela graça nós temos a consolação. Pela graça nós temos a esperança. Pela graça. Mais fez Jesus por você e por mim do que nós fizemos por ele. Sabe por que ele fez isso? Pela graça. Como nós estudamos quinta-feira, os 4 tipos de amor, é pelo amor ágape, que ele tem por você e por mim. Ele fez pela graça. Se nós estamos com Jesus, nós estamos bem. Se nós estamos sem Jesus, nós estamos mal. E a decisão é minha e sua. Ele não permitirá que você e eu naufraguemos, como nós vimos no domingo passado. Ele não vai permitir que você e eu naufraguemos. Ele vai renovar o nosso ânimo. Ele vai nos dar sabedoria e discernimento. Ele nos vai dar estratégia para que você possa sair dessa situação. Não permita que as situações te consumam. Tenha sempre em mente que Deus é contigo. Ainda que você não esteja com Deus, Ele está com você. Feche os teus olhos. Você que ainda não tem esse Deus e gostaria de ter esse Deus como o teu único Deus, de ter a Jesus como o teu único Senhor e Salvador. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me entrego agora. Me entrego agora em tuas mãos. Em tuas mãos. Para que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Para que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Transforma, Senhor, a minha vida. Transforma, Senhor, a minha vida. Porque eu quero viver. Porque eu quero viver esta alegria. Esta alegria. Eu quero viver da tua graça. Eu quero viver da tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você que fez essa oração por primeira vez, coloca o teu nome aqui embaixo e a gente vai entrar em contato com você e vamos estar caminhando com você. Vamos estar fazendo um discipulado com você, para que você conheça mais desse Jesus, para que você conheça mais desse que pode te fortalecer. E você que já tem esse Jesus, mas está passando por alguma dificuldade e hoje você está numa situação terrível, continua com teus olhos fechados. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre nos dá uma saída, o Senhor sempre nos dá uma estratégia. E agora, Pai, eu quero te pedir, Senhor,
por cada um que nos assiste agora, cada um que nos escuta, que está passando, Senhor, por dificuldades, por aflições, Senhor, e não tem saída. Eles se sentem sem saída. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa estar iluminando a cada um deles. Que teu Espírito Santo possa estar falando, Senhor, no coração de cada um deles agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, redobre, Senhor, a confiança deles em Ti, que eles possam ver, Senhor, e sentir que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que traz a provisão, o Deus que dá a direção de todos os caminhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, dá estratégia para o teu povo. Senhor, dá sabedoria e discernimento, Senhor. Que eles possam, Senhor, te ouvir, que eles possam ouvir a tua voz, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, confiar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, faz a tua vontade sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado por você estar conosco em mais esse culto, e convido você a estar com a gente durante os outros serviços, as outras atividades que nós temos, todas virtual, todas por Zoom, e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa, uma semana de poder, uma semana cheia da graça, da unção do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.